Cada vez mais, animais de estimação são tratados como integrantes da família, não é mesmo? A gente mostrou agora há pouco, no primeiro bloco, um novo espaço de alimentação, por exemplo, que permite tutores e filhos de 4 patas ficarem juntos em um shopping. Bacana demais. Mas em casos de separação do casal, surge aquela pergunta, com quem ficam os pets, hein? Então, esse é o assunto que a gente vai falar agora no quadro BDC, Nosso Direito. BDC, Nosso Direito. Apoio: Conte Farias Contabilidade e Assessoria, soluções inteligentes para a sua empresa. Faria Isenções, especialista em isenção de impostos para pessoas com deficiência e taxistas. Então, sobre esse assunto mais do que importante, eu vou conversar com a advogada doutora Cíntia Favoreto, que fez a gentileza de vir aqui no nosso estúdio. Bom dia, doutora. Bom dia, eu agradeço muito o convite, bom dia a todos que estão em casa. Eu estou honrada de estar aqui. Nossa, o prazer é todo nosso, tenha mais do que certeza. Doutora, esse é um assunto muito interessante, né? Todo mundo tem pet, o índice de separação aumentou demais, né? Verdade. Principalmente depois da pandemia. A pergunta que eu começo para a senhora, a mesma lei dos filhos é aplicada aos animais de estimação? Sim, atualmente, com o grande número, né, de animais domésticos nas famílias, o direito teve que se adaptar nessa nova realidade. Porque no nosso Código Civil mesmo, que é de 2002, os animais domésticos ainda são tratados como coisa, né, como um bem, como um patrimônio do titular. Sim. Porém, a gente sabe que hoje em dia isso não é mais cabível, né, porque os animais domésticos, eles passaram a ser membros da família, né? A gente hoje chama até de família multiespécie. Então, o direito teve que se adaptar a isso, né? E aí, com o aumento das demandas de divórcios e de solução de união estável, onde se discutia essa questão dos pets, o que aconteceu? O judiciário começou a aplicar o direito de família, né? E de forma, usando por analogia, a guarda compartilhado, ou enfim, ou a guarda unilateral, que é usada para crianças e adolescentes. Então, por meio do direito, é possível determinar quem realmente é o tutor do animal? Na verdade, assim, o tutor, né, o verdadeiro proprietário, não é o mais importante nessa questão, colocando essa questão desses laços afetivos. Por quê? Porque muitas vezes pode ter sido um cônjuge que comprou, que realmente era o verdadeiro proprietário daquele animal, mas no dia a dia ali daquela família, os laços afetivos, ele pode ser de toda a família, né? Então, o judiciário vai ter que analisar cada caso concreto para verificar o que seria melhor para aquela família, né? E também, logicamente, pensando no bem-estar animal. O bom senso, né? O bom senso. Então, assim, hoje em dia, mas quem tem mais condições de ficar com aquele animal? Condições, não só condições financeiras, porque isso também é importante, porque a gente sabe que hoje você ter um animal de estimação é caro, não é... Você tem um custo ali mensal de alimentação, veterinário, mas também tem aquela questão de você ter, assim, condições de dar atenção àquele animal. Porque como uma criança, ele depende exclusivamente do seu tutor, né? Então, quem é aquela pessoa que tem mais condições de dar atenção àquele animal, de cuidar daquele animal? As condições também, estruturas físicas. Mas o mais importante realmente é a questão dos laços afetivos. Porque hoje a gente sabe que, inclusive, existem os animais domésticos de apoio emocional, né? Existem pessoas que têm uma dependência emocional muito grande dos seus pets, né? Que a gente até chama que são os filhos de 4 patas. Então, no direito, tem que ser analisado tudo isso, mas realmente pensando no bem-estar daquela pessoa e também do animal. Independentemente de com quem fique o bichinho, é possível fazer aquelas visitas periódicas? Isso, então... No direito de família, quando a gente fala de filhos, não se recomenda muito, por exemplo, uma guarda alternada, que seria o quê? Né? Aquela criança que ficaria, um exemplo, 15 dias na casa de cada pai. Mas no caso do animalzinho, isso é muito recomendado, né? Então, quando existe uma briga judicial onde os 2 cônjuges querem ficar com o animalzinho, qual seria então uma solução boa para todo mundo? Que ficassem, por exemplo, 15 dias cada um, né? Ou, por exemplo, pode ficar apenas a guarda unilateral com um dos cônjuges, mas o outro podendo ter direito de visitas, de pegar aquele animalzinho para passear. E então, assim, é possível, sim, né, se conciliar da melhor forma que todo mundo fique bem, e inclusive o animal também, né? Agora, doutora, aquela pergunta que não quer calar, existe direito à pensão também?
Então, quando a gente mexe no bolso fica um pouco mais complicado, né? Mas o que acontece? Como eu te falei no começo, o custo de você manter um animal é caro, a gente sabe. Quando eles ficam doentes, então, né, que você vai ter que levar no veterinário, remédio, tudo muito caro. Então, se existe, por exemplo, quem ficar, né, com aquele animalzinho não tiver condições de mantê-lo, né, integralmente, pode sim solicitar que o outro cônjuge ajude financeiramente para arcar com aqueles custos, né? E o tempo dessa ajuda financeira é estipulado? Por exemplo, uma pensão alimentícia para uma criança tem até uma certa idade, e para um animal de estimação? Na verdade, como eu te falei, cada caso concreto tem que ser analisado, mas pelo menos enquanto aquele animalzinho viver e aquela pessoa que está com o animal não tiver condições de suprir ali todas as necessidades, o outro cônjuge teria que ajudar, né? Doutora, o que seria a família multiespécie que a gente encontra também no direito? Então, a família multiespécie, assim, com o decorrer dos anos, né, a gente sabe que o brasileiro é apaixonado por animais, né, de estimação. Inclusive, o Brasil está entre os países, os maiores países do mundo com o número de animais domésticos. Verdade. Então, e o animal doméstico, antigamente, ele era mais assim, guardava a casa, era o segurança da casa, à noite o pessoal soltava no quintal. Mas hoje em dia não, né? Hoje em dia esse animal doméstico, ele veio para dentro do lar. Ele toma conta do sofá, ele dorme na cama, né? Então, ele passou a ser um membro da família. Então, o que seria essa família multiespécie? Aquela família que é formada por humanos e os animais, né? Mas, assim, mas são aqueles casos onde realmente os tutores tratam aquele animalzinho como se fosse um membro da família, como se fosse mesmo um filho. E a gente sabe que, hoje em dia, as pessoas, elas dão tudo do bom e do melhor, né? E as pessoas querem levar, como você falou no começo do shopping, né? Sim. As pessoas querem levar o seu animalzinho para um restaurante, para um barzinho, até viajar. Então, a família multiespécie hoje é essa, né? É formada pelo humano e pelo animalzinho. Nossa, doutora, adorei nossa conversa. Tenho certeza que ajudou demais o telespectador do nosso programa. Muito obrigada de coração. Eu que agradeço. Viu? Obrigada. Obrigada. Um ótimo dia para a senhora. Obrigada. Esse foi mais um quadro BDC, Nosso Direito. BDC, Nosso Direito. Apoio: Conte Farias Contabilidade e Assessoria, soluções inteligentes para a sua empresa. Faria Isenções, especialista em isenção de impostos para pessoas com deficiência e taxistas.